Opa, guys! Se vocês estão aqui antes do vídeo começar, passem lá no link aí na descrição do vídeo do Inkios, tá bom? É um site lá para você ler e fazer algumas postagens de algumas obras, tá? E é isso. Opa, pessoal, mais um vídeo aqui do Mob. Eu fiquei esse tempo todo sem postar e durante esse período, né, eu fiquei lendo algumas obras, estudando, fazendo várias coisas assim. Eu encontrei algumas coisas para ler que eu achei interessante e vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo, tá? A primeira obra é A Aventura de um Bárbaro em um Mundo de Fantasia. Essa obra aqui é bem recente, tá? Ela tem 28 capítulos. É uma obra interessante e divertida que conta a história de um cara que era uma pessoa normal e um sonho de ir para o mundo de fantasia. Acabou que ele conseguiu realizar esse sonho, mas não da forma que ele esperava. Normalmente a gente vai para o mundo de fantasia, né? Mangás e outras coisas, anime. E o cara tá lá todo mão beijada. Esse não. Ele foi pro pior lugar desse mundo. O lugar mais inóspito que já existiu. E ele reencarnou como um bárbaro. Sim, um bárbaro, que é basicamente um idiota com músculos, né? É basicamente isso. E ele, naquele meio lá, ele vira meio que o líder. E é meio que barrado também de sair de lá. Por quê? Vamos ver lá a obra, tá bom? Essa obra aqui é de fantasia, artes marciais, comédia e um pouco de mistério, tá? É. Bora pra nossa segunda obra aqui, que vai ser poucas. Eu espero que o vídeo tenha menos de 5 minutos. Tá bom, bora lá. A segunda obra é o Entomologista do Clã Tang de Sichuan. Acho que é assim que fala, Sichuan ou Sichuan, não sei. Eu vou deixar aí na tela, tá? Essa obra aqui conta a história de um cara que ele basicamente era um streamer de animais peçonhentos, venenosos. Todo tipo de animal que tinha veneno, que era diferenciado, o protagonista, que era um streamer, fazia tudo lá. Acabou que no meio de uma dessas gravações que ele tá fazendo com os animais, ele tava com a cobra. Eu acho que era isso, eu não lembro direito. E acabou que ele foi mordiscado, né? E ficou envenenado. Fazer o quê? Depois que ele foi mordido pela cobra, picado, tanto faz. Ele morreu e conseguiu voltar novamente no mundo Murim dessa vez. Ele basicamente ficou um órfão no meio de um local inóspito e ficou lá fazendo as coisas que ele já fazia na outra vida, que era ficar olhando, observando os animais venenosos. Até que ele consegue, de algum jeito milagroso, encontrar o primeiro clã que ele encontra é o Tang, né? Só pra vocês entenderem. Pra quem não sabe, o clã Tang, em todas as histórias do Mourin, dessas coisas que normalmente é chinês, asiático, esse clã Tang é conhecido por ser um clã de veneno, tá? Pra alguém que ficou perdido. É isso. Essa é a obra. Ela continua aí, ela tá com 46 episódios, capítulos, desculpa. E ela demora um pouco pra lançar, tá? Ela já tem um ano, ela desde 2024 tá lançando. E tem 46 capítulos, né? Mas é boa. Recomendo vocês lerem, tá? A próxima obra aqui é uma obra. Rapaz, ela é o remake. E foi uma das primeiras obras que marcou muito. Uma obra muito boa. E não teve nenhum final ou uma continuidade que merecia, né? Essa obra aqui é basicamente de vilão também. Mas ela conta a história de um cara que basicamente reencarnou as duas vezes. Primeiro, ele era um chinês comum, fazia a faculdade. E acabou que ele morreu de alguma forma misteriosa, que eu não entendi até hoje como. E nessa segunda vida, ele tá lá no mundo Murim também, mas esse Murim aqui é diferente, tá? Normalmente a pessoa que faz um cultivo, usando energia cósmica, essas coisas, não. Esse daqui tem que encontrar algum inseto chamado de Gu. E. Google. Entenderam a piada? Deixa pra lá. Essa parte foi engraçada, tá? Quem não entendeu a piada, sua mente é limpa. Continuando. Que é o mestre Gu, basicamente isso. É o mestre do inseto lá. Cada inseto tem um rank diferente, então quem tem um inseto com rank mais elevado e começa a cultivar com ele, ele evolui mais rápido. E esse é o mundo que a segunda vida do protagonista teve. Acabou que ele foi meio que deixado para trás. No começo ele era distinguido como um gênio por falar desde que nasceu, andar rapidamente. Mas quando foi chegar lá na prova, que é basicamente um Enem lá para descobrir se você presta ou não, acabou que ele ficou numa nota C, que é o médio, médio, médio mesmo, fraquinho, fraco. E o irmão dele, que era contido como fracassado, né, ficou bem forte. E acabou que o futuro dele mudou completamente e ele foi pro lado sombrio da força. Pra aqueles que entendem, ele virou um cultivador demoníaco
e começou a matar tudo, acabou até ferrando a mente dele. E só depois de muito tempo ele começa a relembrar tudo que ele já passou na primeira e segunda vida e ele acaba morrendo. Mas antes disso ele tinha um artefato que ele nem sabia para que servia. E acabou que ele morreu e voltou novamente para a segunda vida, que foi a última, né? E voltou um pouco antes desse exame para saber se ele ia ser poderoso ou não. E essa é a história. É a mesma história do primeiro, a diferença é que muda a arte e alguns balões. Pra quem não sabe o que é balões, é aquela parte da HQ lá, da obra. E muda. É isso. É uma obra muito boa. Recomendo muito vocês passarem lá, dar uma olhadinha e ver se vocês gostam, tá? Ela só tem 4 capítulos por enquanto. Então é bem recente, tá? E é isso. Bora pra próxima obra aí. Espero que eu esteja falando de boa aí, dá pra entender todo mundo. Eu agitado porque eu tomei café. Essa outra obra aqui, eu tô um pouquinho com o pé atrás nela, tá? O nome dela é O Minucioso Vilão da Academia Demoníaca. Ele basicamente reencarna, ele era o criador da obra, e ele reencarna como personagem vilão, mas não é o vilão principal, aquele vilão de terceira categoria, é o Bucha de Canhão, o famoso Bucha de Canhão, que morre lá no início, né? Acaba que ele reencarna nesse personagem, e ele tem poder de teleportar a arma dele, basicamente, e tem um olhar maligno que paralisia o cara lá. É, basicamente isso. Bem bosta mesmo, fraco. Se não souber usar, né? O autor consegue, de alguma forma milagrosa, escapar da sua morte inicial e ir para o mundo demoníaco, onde lá ele vai poder se fortalecer com certos recursos lá, né? Basicamente um mangá de academia lá, normalmente todo mundo conhece. Acaba que a mulher que não era pra se apaixonar por ele se apaixona. Ele começa a ficar mais forte que deveria e vai mudando a história, né? Basicamente isso. Por que eu tô. Mob, por que você tá com o pé atrás, mano? É porque a obra ela tá seguindo um rumo muito estranho. Normalmente o protagonista já tem uma ideia de tudo o que vai acontecer. Esse daqui parece burro. Ele criou a obra, mas não lembra de nada. Ele não sabe de muita coisa que tem nesse mundo, então ele fica muito por fora de tudo. E eu acho que eu levo um spoiler que ele é meio fraco, onde era pra ser muito forte em alguma certa, como se diz, em um certo momento da obra, né? Mas bora lá. Essa obra aqui tem 31 capítulos. Ela é de ação, artes marciais, aventura, fantasia, mistério, sobrenatural e tem tragédia aqui, mas tragédia não vale muito não. E é isso. Essa obra aqui, eu dou uma nota 7 pra ela, tá? Recomendo vocês dar uma olhadinha pra tirar suas... É, isso, avaliar aí pra saber se é bom ou não. Para a próxima obra aqui, que vai ser a última. A última obra, O Recluso Supremo. Essa obra aqui tem a tag de fantasia, drama e sobrenatural, tá? Ela basicamente conta a história de mim. Opa, brincadeira essa parte. Ela conta a história de um cara que comprou todas as economias uma residência lá, um prédio. E acaba que o mundo acaba. Basicamente isso. O mundo é invadido por monstros e demônios lá. E acaba que vira aquele clichê de caçador, né? E que a pessoa tem que caçar lá os monstros para começar a ficar mais forte e upar lá igual um jogo. Acaba que o protagonista, ele é um recluso, então ele não sai da casa de jeito nenhum. Ele não saiu por 2 motivos. Primeiro, que ele é fraco e medroso. E o segundo, que ele gastou todas as economias naquela casa. Se ele saísse de lá, ele ia ficar fudido, né? Então ele fica lá. Acaba que por alguma ração assim desconhecida, o roteiro assim ajuda. Ele desperta a classe lá, que é basicamente o dono do condomínio. Ele controla todo o condomínio e quem estiver dentro dele. E consegue uma defesa basicamente indestrutível lá dentro do condomínio. Basicamente uma área segura lá. E fica muito apelão. E ele vai indo, né? Contando a história lá. Que é muito poderoso e é engraçado também. Eu acho um pouquinho engraçado, tá? Então eu recomendo essa obra pra vocês aí. É a última obra do vídeo. Eu agradeço todo mundo que assistiu até o final. Eu falei que ia tentar fazer o mais rápido possível, mas acabou saindo o quê? Uns 10 minutos, né? Fazer o quê? Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta aí. Que se der, eu vou responder vocês, tá bom? E isso ajuda também o canal. Se inscreve, ativa o sininho. E é isso. Passem lá no meu Discord. E passem nos links aí da descrição. Tanto no meu Discord, quanto de parcerias aí e outras coisas. É isso. Valeu. Falou. Fui.